pela vida dele, porque foi através da vida dele que eu conheci a Cristo. Eu sou muito grata por isso. Porque se não fosse a paciência dele, eu não estaria aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. É possível, né? Desafio, né? Trazer a palavra de Deus para um monte de doutores na fé. Desafio gigantesco, né? Mas a gente tremendo a base. Mas que o Senhor venha falar com cada um de nós. Amém? Assim como Ele ministrou no meu coração nessa tarde, quando eu estava preparando, meditando, né? Continuando meditando o texto e preparando o esboço para hoje, que possa ministrar no teu coração também. Amém? Quero falar sobre. Vou trocar aqui, está falando. Quero falar sobre a fé resiliente. Você já ouviu falar em resiliência? Você sabe o que é uma resiliência? Resiliência é até difícil falar, né? Resiliência. Mas a resiliência é a capacidade que o corpo tem de se deformar ao seu extremo e depois que essa deformação passar, ele voltar ao estado original. Sabe o elástico? Quando você puxa o elástico, principalmente quando está novo, né? Quando está ficando meio velho, eu vou falar das cuecas usando meio velho, aí não volta lá. Mas o elástico, quando está novo, você puxa ele e ele retorna ao estado original, certo? E hoje eu quero falar com vocês, eu quero meditar com vocês na fé resiliente. Se nós formos olhar a palavra de Deus, em todos os homens de Deus, nós podemos escolher qualquer um deles. Davi, Jó, sei lá, pode chutar qualquer um deles aqui, Paulo. Você vai ver que eles foram muito resilientes na fé, porque eles foram provados ao extremo mesmo, né? A gente pode falar de Davi, que tinha a promessa de ser rei. Ele conquistou todo o povo nas guerras, nas batalhas, mas depois ele foi perseguido, teve que morar em cavernas, teve que fugir, para só então, depois de tudo isso, a fé dele tendo sido esticada ao máximo, provada ao máximo, a vida dele ter sido tentada ser ceifada, não sei se é esse o termo, as professoras aí podem melhorar, tentada ceifar a vida de Davi, mas depois de tudo isso, quando passou, a fé dele permaneceu a mesma. Errou lá para frente, errou, porque é humano, assim como eu, como vocês somos humanos. Mas a fé dele, nos momentos mais extremos da vida dele, ela permaneceu íntegra, no momento que ela mais foi fortalecida. Jó, o homem mais rico, talvez, lá no Antigo Testamento, antes de Salomão, teve a fé dele esticada ao extremo. A Tati falou aqui, né? Da oferta, do Isaac e tal. Imagine Jó, que perdeu todos os filhos. A fé foi esticada ao extremo, mesmo assim, ele permaneceu. Mesmo assim, ele permaneceu. Ou seja, depois que toda aquela turbulência passou, depois que tudo aquilo que aconteceu parou, a fé dele permaneceu intacta. Aliás, ainda mais forte, Deus, porque ele sabia que Deus estava sustentando ele. E a gente está no finalzinho do ano, né? E muita coisa deve acontecer. Eu creio que Deus pode surpreender a gente nesses dias que faltam, né? Não sei qual é o teu milagre que você está esperando, mas eu sei que Deus pode fazer. Mas se a gente olhar para esse ano aí, a gente também foi resiliente. As situações que a gente passou e esticaram, mas graças a Deus nós estamos até aqui. Nós permanecemos. Nós estamos num período de virada. Nós estamos como se fosse uma viração. Se fosse um dia, o pastor falou que a viração do dia 6 horas, e se esse ano fosse um dia, eu acho que nós estávamos tipo 5 horas e 50 minutos, assim, na beirinha para virar, se preparando. Talvez se fosse para dormir, estava se preparando para ir dormir, para descansar, para se preparar para o próximo dia. Mas a real é que o ano que vem está aí já, é semana que vem. E nós temos muitos planos. Eu não sei você, mas eu tenho muitos planos.
Pessoal, não sei o que aconteceu, tá um monte de gente com uma mania de sonhar que a Tati está grávida. Mas ela não está grávida. Não de um bebezinho. Mas a gente tem muitos planos, né? Daí hoje eu falei para a Tati, falei, amor, essa gravidez toda é que o nosso projeto não tem que nascer esse ano. Em nome de Jesus, claro que ela tinha gêmeos, outros sozinhos, mas não, mas tem um projeto que vai nascer junto, dois, depois vai ser mais um. Vai nascer tudo. Mas a gente está entrando numa nova perspectiva. E a gente está trabalhando essa semana, né, a última semana do ano, com o tema de fé. E quando a gente vai lá para o texto de início dessas ministrações de Hebreus, né, 11:6, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como fazer planos para o próximo ano, né? Eu não sei se você já fez esses planos ou não fez ainda, mas se você vai fazer em nome de Jesus, mas não tem como fazer planos se nós não tivermos o mínimo de fé possível de que essas coisas são possíveis, ou de ao menos que mesmo que elas sejam impossíveis, de que Deus pode realizar elas em nossas vidas. Nós temos que ter essa convicção. E pensando em tudo isso daí, eu falei, Deus, poxa vida, o que eu vou ministrar sobre fé para esse povo, né? Um povo que já viveu muito da fé, tem mais que eu, de experiências ali, gente orando, enfermo sendo curado, e demônio sendo expulso, e os coxos sendo libertos, depois voltando, e as coisas acontecendo aos milagres, aos montes, cego, nascendo como era para ter, Jesus fazendo uns milagres maravilhosos. O que eu vou ministrar de fé, Senhor? Deus falou para mim, fala sobre José. José? Mas José? Ele nem falou nada de fé no livro de Gênesis, você vai ver. Ele viveu coisas maravilhosas. Mas daí Deus trouxe esse tema para mim, assim, a fé é resiliente, que ela passa pelos extremos, ela retorna ao estado original. Amém? Então, para a gente iniciar, eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 41. Primeiro livro da Bíblia lá, Gênesis 41, verso 37. Nós vamos ver a melhor fase da vida de José, o ápice da vida de José, tudo que ele passou. 41, 37. Esse é um verso também. Vou ler na minha versão aqui, que a última vez que eu acompanhei o Tenão, me perdi, porque era muito diferente. Não vou ler aqui mesmo, tá? Vai dizer assim, Gênesis 41, 37. Diz assim, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Creio que todo mundo aqui já ouviu falar da história de José, mas nós estamos ministrando para as nações. Então eu vou falar um pouquinho da história de José. José passou por extremos, né? Se você for ver a vida de José, ela é de extremos. Passou de filho predileto para ser vendido como escravo, depois passou de mordomo para prisioneiro, e depois ele virou governador do Egito. E eu ficava imaginando, falando, Deus, puxa vida, nem era culpa de José, porque se você for olhar José, as dificuldades que ele passou nem era culpa dele. Quando a gente passa dificuldade porque a gente erra, a gente peca, né? Você passa dificuldade financeira por quê? Você vai lá e gasta demais em cartão de crédito, você compra o que não devia. Passa dificuldade no casamento muitas vezes por quê? Porque a gente fala que não deve, age de um jeito que não agrada o outro, dá aquelas turbulências, passa dificuldade na família do mesmo jeito. Então são coisas que nós ocasionamos na nossa vida. Mas José, ele passou a primeira dificuldade na vida dele, porque
porque Deus deu um sonho para ele. Não foi ele que falou, eu quero ser líder, ou quero reger sobre a minha família. Não foi ele. Foi Deus que falou para ele. Deus mostrou um sonho para ele. E ele teve a ingenuidade de confiar na sua família, achar que eles eram o amavam suficientemente para escutar aquele sonho. E ele contou para a família dele o sonho que Deus deu para ele. E por causa do sonho que Deus deu para ele, ele começou a passar guerra. E começou a ser perseguido pelos seus irmãos. Então ele já era odiado pelos seus irmãos, porque ele era tido como o filho favorito do seu pai. E aí de repente ele conta um sonho que os seus irmãos iam se prostrar diante dele. E aí ele fala, peraí. Os irmãos falaram, mas você é o mais novo, você quer dizer que eu vou me dobrar diante de você? Você está errado. E se você for ver a história, né, dos povos antigos, os irmãos mais velhos, eles tinham toda a autoridade sobre os mais novos. Os mais novos, às vezes, não recebiam herança. E aí José me falou que os irmãos iam se prostrar diante dele. E eles ficaram tipo, você já era o preferido do pai. E agora você quer ter a gente como servo? Não, está errado. E eles começaram a apedrejar José com as atitudes, com palavras. Né? E de repente, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles se livraram de José. E aí você pensa, eu não sei quem é o filho mais novo aqui, eu também não sou. O filho mais novo aí, vocês não vão admitir, mas vocês tinham uma prioridade em casa, não? Porque o meu irmão tem. Ele não admite também. Quem é o filho mais velho aqui? Agora, o filho mais velho vai falar, o irmão mais novo tem prioridade em casa? E aí pensa que eu não sei qual que era dos benefícios em casa, né? Mas vou falar da minha casa, não vou falar da casa dos outros. Meu irmão precisava trabalhar, ele era jovenzinho, eu tive que trabalhar desde os 12 anos. Então tinha esses benefíciozinhos assim, né? Meu irmão ganhava um tênisinho de marca mais bonito, e eu ficava com um tênisinho de servir. Até mesmo que o meu pé é grande, até hoje eu tenho dificuldade de dar tênis. Então, eu vou lá e olho assim, nossa, você tem desse? Tem? Não, isso é só tamanho de Deus. Oh, meu Deus. Então meu irmão tinha os benefícios de todo lado, né? Mas beleza. Então pensa que José tinha os benefícios na casa do pai dele. Tinha até uma túnica especial que o pai dele mandou fazer para ele. E aí de repente os irmãos dele vendem ele como escravo. E ele sai daquela vida de que ele tinha talvez tudo de mão beijada, de que ele tinha alguns benefícios. E ele passa a viver acorrentado, passando fome, sujo, sem lugar onde dormir, vivendo entre um povo que ele não conhecia e pior, com um sentimento de que ele era um escravo agora. E aquilo não ia mudar aos olhos humanos, aquilo não tinha como mudar. E além do mais, isso aconteceu na vida não porque ele quis, mas porque Deus deu um sonho para ele. E ele simplesmente compartilhou com seus irmãos. Então a vida de José, ela decaiu, se você for olhar assim, teve uma ascendência gigantesca, teve uma queda, uma falência, algo assombroso. E beleza, de repente, Potifar vai lá comprar o seu escravo e compra José. José vai para a casa de Potifar, começa a trabalhar. Potifar começa a ver que tudo que José fazia, as coisas davam certo. Talvez ele agia na excelência, talvez ele agia com nobreza, até mesmo porque ele vinha de uma família não nobre, não real, mas ele vinha de uma família grande, que ele via aquela excelência. Então, talvez ele não estava curtindo do caráter dele, e ele agia com aquela certa excelência e com nobreza. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. Lá no livro de Gênesis, volta um pouquinho, ó. Gênesis 39. Só para a gente ver na palavra isso daqui. Diz assim, ó, Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser o
próspero e estava na casa do Senhor, de seu senhor egípcio. Potifar não foi bobo nem nada e viu que José era próspero. Falou: cara, eu quero esse cara governando aqui em casa, como mordomo da minha casa. Mas eu fiquei pensando nessa frase assim: ó, o Senhor era com José, mesmo depois de ele ser vendido como escravo. A gente viu aqui ontem, a Ana ministrando, o pastor ministrando também, em Hebreus 11:6, falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Pensa que José tinha Deus com ele, e se Deus estava com ele era porque Deus se agradava dele. Não é verdade? Eu acho que Deus não vai fazer, se não se agrada com fulano de tal lá, né? Deixa o fulano lá, né? Se converter, ter fé, e Deus vai se agradar dele também. Mas Deus era com José, mesmo ele sendo escravo, quer dizer que ele exercia a fé dele. Quer dizer que ele exercia aquilo que ele tinha conhecido, aquilo que o pai dele ensinou para ele. Ele vinha exercendo. E pelo fato de Deus ser com José, o que José fazia era próspero. José, então, se tornou lá um mordomo da casa de Faraó. E depois veio toda aquela turbulência que você já ouviu falar, com a mulher do Faraó, não, Potifar. Veio toda aquela turbulência com a mulher de Potifar. Ele teve que fugir porque ela quis se deitar com ele. E daí, por causa da mentira, de novo, sem ser culpa dele, ele foi preso. E aí, mesmo preso, ele não deixou de exercer o dom que Deus tinha dado para ele. Mesmo preso, mesmo na adversidade, mesmo estar vivendo uma injustiça de novo. Você já viveu uma injustiça assim, tremenda, feia? Injustiça. Só Deus vai causar no tempo da Renault. Eu ficava pensando nisso naquele tempo. Oh, Deus, como é que pode? O Senhor está deixando isso acontecer comigo? O Senhor está aí vivendo mesmo? Não sei se o Senhor está aí, mas está acontecendo. E mesmo se permanecia. Porque a gente é humano. Eu ficava pensando em José nessa situação. Poxa, né? Foi vendido como escravo. Depois, ainda como escravo, mas teve sua vida melhorada, porque tinha os benefícios da casa de Potifar. Mas agora ele tinha sido prisioneiro, pior que escravo ainda. Porque o escravo, tudo bem, escravo é péssimo, é horrível, né? Mas ele tem a vida dele lá, ele, né, tem que trabalhar e tal, mas ele tem a vida dele. O prisioneiro não, ele fica lá aprisionado. Numa cela, sei lá com quantos dentro, né? Se fosse aqui no Brasil, uma cela de 8 que cabe 60. E, como diz o meu primo, tinha que pagar macaco. Eu não sei se você sabe o que é, mas a cela de 60 diz ele, né? Eu nunca fui preso. Talvez os homens da lei possam falar para nós. Diz que a cela de 60 que só cabe 8. De dia dormia 30, de conchinha, de valete, diz, né? Para cima, para baixo. Assim ele contou. E os outros ficavam acordados, pagando macaco, dormindo de pé, tipo, em cima do galho. E daí de noite, os 30 que dormiam de dia ficavam acordados, e os 30 que ficavam acordados de dia dormiam de noite. Dizer assim, imagina, não deve ser fácil, é bom para aprender mesmo, não fazer, mas agora valoriza, né? Então, tá bom. Mas aí José foi prisioneiro, por um motivo que mais uma vez não foi culpa dele, foi porque ele preferiu manter a fé dele intacta e a honra dele com Potifar intacta. Ele falou: não, eu não vou me deitar com você, porque Potifar deixou tudo na minha mão. Ele só falou para mim que eu não podia tocar em você. Eu não vou pegar contra o meu Deus e contra o Senhor aqui na terra, que é Potifar. Ele preferiu manter a integridade dele, a fé dele em Deus, a honra dele em Deus, o testemunho dele em Deus. Mais uma vez, a fé provando que quando a gente preza por ela, preza pela palavra de Deus, nós agradamos a Deus. Mas aí, por causa disso, por causa da verdade, por causa da integridade, ele foi vendido como escravo. Aliás, me perdoe, ele foi prisioneiro. Só que mais uma vez, lá dentro da prisão, ele não deixou de exercer o chamado dele. E quando alguém esboçou uma necessidade, ele perguntou: o que está acontecendo?
E o copeiro do rei e o padeiro do rei falaram, contaram o sonho deles, ele interpretou o sonho deles, e o testemunho ficou gravado na mente daquelas pessoas, porque ele exerceu o chamado dele, o chamado vinha de Deus, e por isso o chamado era verdadeiro. E aí, quando passou-se o tempo, 2 anos depois, o copeiro viu a necessidade de interpretar o sonho do faraó, e de repente o copeiro lembrou de José. José estava lá naquele tempo difícil, exercendo o chamado dele. E aí José veio, interpretou o sonho do faraó e virou governador do Egito. Mas onde eu quero chegar com isso, né? O que Deus ministrou no meu coração a respeito disso? É dos nossos altos e baixos na vida, assim, que a gente vem passando. Momentos felizes, momentos não tão felizes carnalmente, mas que o nosso espírito se alegra em Deus mesmo assim. Momentos que na verdade dá vontade da gente chorar, mas mesmo assim a gente permanece firme em Deus e fala, não, Deus, eu não vou receber. Em todos esses momentos nós temos a fé que é para agradar a Deus em nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós cremos aqui, e profetizamos, tudo que eu posso beleza agora, quinta-feira, profetizando nossa fé, quando a gente canta um louvor, profetizando em forma de adoração, quando nós decidimos viver isso de verdade, não importa a situação que está na nossa vida, quando a gente vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus, de viver o nosso chamado, a nossa fé pode ter se esticado ao máximo, mas chegou ali, você sabe que é em quem você tem crido, e você sabe como você tem que agir. Se é preciso estender a mão e orar, você ora. Se é preciso comentar no texto bíblico, você comenta. Se é preciso viver a palavra de Deus para testemunho, você faz. Foi isso que José fez. Que fé resiliente, de mordomo para prisioneiro e depois governador. Depois ele judiou um pouquinho dos irmãos lá, mas eu também judiaria, mas ele permaneceu firme na fé dele. Porque, meu mano, é difícil a gente falar, né? Poxa, cara, mas eu também ia dar uma muito pertinho, não sei se ia ser assim, mas é humano. Mas em tudo, nas situações mais extremas da vida dele, ele permaneceu íntegro. Ele mudou a situação do povo judeu diante do Egito, ele fez com que a terra, naquele continente, não passasse fome, simplesmente porque ele decidiu viver o chamado dele aos extremos, seja lá no alto ou seja lá embaixo. Paulo depois falou, eu sei viver na fartura, eu sei viver também nas dificuldades, não foi isso que ele falou? E mesmo assim ele prezava pelo testemunho em Deus. E aí vem nós aqui hoje, né, 2023, passando aquela coisa arada, e é governo, é dificuldade, é financeiro, é tudo que pode acontecer na vida. E a gente tem que ser lembrado de que a gente precisa ter uma fé resiliente também, de que essas coisas não podem nos abalar. Que pode doer, que pode sofrer, que você pode chorar e falar, Deus, mas por quê? Eu não sei, sei lá, não sei, mas eu algumas vezes esse ano eu orei para Deus e falei, Deus, mas por quê? O Senhor está deixando mesmo? Se o Senhor está deixando, fala comigo. E de alguma forma Deus vinha e mostrava, talvez até essa semana retrasada, Deus falou comigo no post de uma desviada, hein? Eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor fala mesmo, e Senhor orando e buscando, Deus usa o que Ele quer para falar com a gente, mas o que nós não podemos deixar, nós não podemos deixar a nossa fé perder essa resiliência, a nossa fé estourar, o elástico, quando chegar no fim do curso dele estourar, nós precisamos permanecer firmes. Foi necessário acontecer tudo com José para que ele chegasse ao posto de governador do Egito. Deus usou José naquele sentido. Deus usou José para ministrar até os irmãos dele, depois que os irmãos deles vieram buscar comida. É necessário toda a nossa trajetória para que a gente possa chegar lá na frente e falar, cara, foi difícil na verdade, mas eu consegui chegar aqui. E porque você está lá, você não poder ajudar outros a chegar aqui. Esses tempos atrás eu comentei com o pastor e falei, poxa, parece que a gente está subindo um monte e você quer chegar lá em cima, no topo. Mas na verdade, às vezes, o caminho que é legal é você ter que pular uma cachoeira, sei lá, atravessar por cima das pedras, é você ter que escalar uma árvore, é você ter que
né, ver os animais, desviar, para quando você chegar lá no topo do monte, você olhar e ver aquela vista plena, maravilhosa, aí você fala, e agora? Agora você já chegou. A real é que toda a trajetória de José ensinou ele a ser o governador do Egito. Toda a trajetória de Davi ensinou ele a ser o rei de Israel. Toda a nossa trajetória ela vai nos forjar, a nos ensinar de verdade a ser o cristão que nós devemos ser. Se fosse tudo simples e tudo fácil, nós não teríamos o valor daquilo que nós conquistamos. Eu falo que meus filhos não estão aqui hoje, né? Mas eles não dão valor nas coisas poucas. Assim. Eu passei com umas dificuldadezinhas quando era criança. Às vezes eu falo, rapaz, não que eu estava profetizando isso na vida deles. Eu falo assim, tá precisando passar uma fomezinha para você ver o que é um margarina é bom. Porque tem pão, não quer, nem quer. Mas a gente dá valor em tudo isso porque a gente passou por aqueles momentos difíceis e na nossa vida, na nossa fé, em tudo isso, a gente começa a dar valor nas pequenas coisas e nas pequenas palavras de Deus. Nos pequenos momentos como esse, fala, poxa, né, mas não veio mais de, sei lá, quantas pessoas aí na igreja, a gente está só nós aqui, mas glória a Deus, nós estamos aqui porque nós estamos dando valor, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Vai ter um dia também que a pastora já profetizou, nós pegamos para não tirar férias também, né? Não vamos ficar invejando os irmãos que eu de férias, Deus abençoe para ele lá, quando chegar a minha vez eu vou tirar férias. Mas nós temos que aproveitar esses momentos e saber que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos trouxe até aqui, passando dificuldade, passando todos os outros tipos de situações, no casamento, na família, mas o importante é ter resiliência da nossa fé, para permanecer. A capacidade da minha fé, voltar no início e saber que Deus é o meu Senhor, que Ele me guia, que Ele me guarda, ela permaneceu. A capacidade da tua fé permaneceu. É assim que nós temos que permanecer em Deus. Nós seremos uma igreja, em nome de Jesus, muito grande. Já somos uma igreja grande. Nós somos uma igreja maior do que a igreja que eu nasci em Cristo, cara. E tem 20 e poucos anos. E até hoje, na verdade, você vai. Mas nós seremos muito maiores ainda. Em nome de Jesus. Talvez não em quantidade, mas em influência. Em viver a palavra de Deus. Que as nossas igrejas sejam grandes também. Mas nós precisamos ter esse foco em mente. Esse projeto, Deus, nós queremos ser excelentes. Queremos ser excelentes. Eu lembro que alguns 10 anos atrás, uma vez o pastor ministrou no discipulado que o nome projeta coisas nobres. Né? Eu sempre ficava com na minha cabeça, né? Nossa, coisas nobres. Mas eu viajava assim. As coisas muito novas, mas aos poucos. Mas eu creio que nós seremos uma igreja muito diferente de São José dos Pinhais. Creio que nós faremos a diferença nessa cidade. Nós não temos feito. Mas nós precisamos sempre, independente da situação, independente da aprovação, independente da dificuldade, do que vier pela frente, nós precisamos ser e manter a nossa fé resiliente em Cristo. Porque Ele não mudou. Nossa fé também não pode mudar, a não ser aumentar, a não ser crescer em Deus. Só que aí vem aquela situação. Para a gente contar um grande testemunho, a gente tem que passar por alguma dificuldade. Verdade ou não? Eu sempre falo para a galera da casa, é legal você ministrar e falar, olha, um morto levantou, um cadeirante levantou da cadeira de rodas, um cego enxergou, né? Isso aconteceu. Eu quero ver quem quer levantar a mão e ser o cego. Para contar esse testemunho. Quero ver quem quer levantar a mão e ser o morto, para depois levantar. Nós não queremos passar dificuldades, mas nós gostamos de contar os testemunhos. Mas não importa a situação. O importante é que a nossa fé permaneça intacta em Deus. Seja como filho predileto, seja como um escravo, seja como um mordomo, seja como um prisioneiro, ou seja como um governador, maioral do reino. Não importa. O importante é que a nossa fé permaneça intacta. Eu creio que em nome de Jesus, todos os bebezinhos que sonharam com a vontade de estar grávida, esse ano vai nascer e nós vamos contar muito testemunho.
Deus sabe a intenção do nosso coração. Mas eu sempre falei para Deus: Deus, não me deixe ser nada nessa vida, se isso for me tirar do teu propósito. Eu não quero um tipo, não quero nada disso, se isso for me tirar do teu propósito. E em nome do Senhor Jesus, eu sei que nós estamos no meio dos um pouco mais próximos de São José dos Pinhais, em todos os sentidos, na família, no trabalho, nas empresas, financeiramente, em sabedoria, em conhecimento, nos mais altos cargos, mas nada disso pode nos tirar do foco de Cristo. Pensa que José foi de prisioneiro a governador do Egito, e nos dois momentos ele permaneceu com a sua fé em Cristo. Ele permaneceu com o seu testemunho. Ele permaneceu sendo quem ele era desde lá no início. Na verdade, um menino sonhador que confiava na palavra de Deus. Toda vez que alguém pedia para ele ministrar e falar sobre os sonhos, ele falava que não era ele que podia revelar os sonhos. Ele falava: não, será que Deus não pode revelar esse sonho? Deus pode. E Deus usava ele para revelar o sonho. Essa que é a verdade. A verdade é que Deus nos deu, irmãos. Deus nos deu as capacidades. Mas a glória é toda dele mesmo. Ele que é o Deus mesmo. A nossa fé tem que estar baseada e convicta nele, para que permaneça assim. Em nome de Jesus. Então, eu gostaria que você se desafiasse nessa noite e pensasse: Senhor, será que minha fé está resiliente a esse ponto? Eu não sei se Deus vai precisar esticar ela para você saber até onde ela vai e até onde ela não vai, mas agora o Senhor disse que Deus não nos dá a luta maior do que nós podemos suportar. O que nós precisamos fazer com isso? Falar: Deus, o Senhor está dando essa luta aí, me ajuda a suportar então. Eu vou vencer, eu vou permanecer. 2024 está vindo, vai ser bênção. Eu vou prosperar, eu vou conseguir, eu vou permanecer firme no Senhor, eu vou ganhar almas no Senhor, eu vou manter meu testemunho intacto. Permanecer com a nossa fé em Cristo. Seja aonde quer que o Senhor queira nos levar com isso. Seja ministrando, talvez aqui, ou congressos, ou GD, ou para uma pessoa na rua, simplesmente, mas que você seja usado nisso. Que você seja um canal de bênção para a vida das pessoas, assim como José foi, independente de onde ele estava. Ele se deixou ser usado por Deus. Lá na prisão ele foi usado por Deus. E no palácio ele foi usado por Deus. Não deixa a fé ser abalada, independente da dificuldade. Amém? Para a gente finalizar, o livro de João, verso 14. Versículo 21. Quando nós temos fé em Deus, nós o amamos, nós queremos conhecer. Para conhecer a Deus, nós precisamos buscar a palavra dele. Além de vir culto após culto e ter esses momentos com Deus, você precisa ter um momento de conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a querer andar como Deus gostaria que nós andássemos. Você começa a se corrigir. Você começa a se auto-orientar. Se você falar alguma coisa errada, você fala: cara, não posso mais falar isso. O Espírito Santo começa a te incomodar. Verdade, irmão? E lá no João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, aquele que conhece a minha palavra e zela por ela. Aquele que conhece aquilo que eu quero para a vida dele, aquilo que eu desejo como preceito e busca viver isso. É isso que está falando aqui. Esse é o que me ama. A real é que, mesmo a gente sendo crente antigo, eu não sei quem é o mais velho aqui, de
tempo de convertido, mas eu me converti de verdade mesmo depois que eu casei. Eu tinha 18 anos, vai fazer 16 agora, né? Mas eu já ia na igreja lá desde antes, né? Minha avó carregava a gente para a igreja, mas mesmo a gente sendo crente velho, se a gente não guarda o mandamento do Senhor, se eu não vivo conforme a palavra dele, se eu não busco ser um cristão de verdade, que é viver como Cristo viveu, eu estou com a minha fé abalada, preciso me converter de verdade. Se eu não guardo e não busco viver, quer dizer que eu não amo o Senhor de verdade. Sabe por quê? Porque eu só priorizo aqueles que me amam de verdade. Eu só priorizo e convido para vir na minha casa e dou regalias para aquelas pessoas que eu amo de verdade. E talvez eu tenha diversos outros amigos, mas que talvez não tenha toda essa intimidade. Mas é porque na real, no meu coração, não que não os ame, mas não tem aquele total apreço. Não é verdade? Nós precisamos amar a palavra do Senhor. Precisamos querer viver como a palavra do Senhor nos instrui. Isso não quer dizer que você tem que ser o santarrão. Isso não quer dizer que você tem que ser o super crente. Isso não quer dizer que você tem que andar sobre o mar mesmo. Ou vou para a praia agora, vou testar minha fé, vou andar sobre o mar. Se você tiver um nível mais que eu, vai lá. Mas a questão é que nós precisamos querer ser como Cristo para demonstrar nosso amor por Ele. Quando eu quero demonstrar o meu amor pela minha mãe, é quando ela fala, puxa, minha mãe ela é costureira até hoje e ela sempre vem no boqueirão que compra tecido, né? Quando eu estou com o tempo livre, eu falo, não, vamos lá dela, senhora. E ela nem pede, quer dizer, ela fala sem pedir, né? Tipo, nossa, precisava ir lá no boqueirão, vamos lá, mãe, eu quero levar assim. Mas, e é assim que eu demonstro meu amor por ela. Quando precisa de alguma coisa, eu vou e faço. Quando minha esposa precisa de alguma coisa, né? Mesmo precisando daquela cutucadinha, dando aquela provocadinha para ficar mais legal depois, a gente vai ali e acaba fazendo, né? Mas, quando eu quero provar o meu amor por Deus, o que eu tenho que fazer? É viver como Cristo viveu. Eu tenho que fazer, me afastar das coisas que me afastam do Pai. Amém? Então diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. É impossível eu guardar os mandamentos do Senhor se eu não tiver fé de que esses são os mandamentos do Senhor para a minha vida, de que o Senhor deu essa ordenança para a minha vida. Vai ser impossível você guardar isso se você não tiver essa fé convicta na palavra de Deus, de que Ele enviou o seu Filho para o mundo, por mim e por você, de que Ele morreu lá naquela cruz por mim e por você. É impossível. Nós não podemos ficar aqui domingo após domingo, culto após culto vindo, e a nossa vida está sendo a mesma, e você está conformado com aquela vida. Talvez a vida até pode ser a mesma, mas a inconformação fala, Deus, eu não aceito mais pecado na minha vida, eu não aceito mais agir desse jeito, me ajuda, Senhor, molda meu caráter, depois eu te querer mudar aquilo, e você fazer com que aquilo não aconteça mais. Nós não podemos ser os crentes que deixam a nossa fé ser abalada por qualquer coisa. Nós não podemos ser os crentes que aceitam viver dessa mesma forma, ano após ano, que viveu talvez 2023 inteiro, e que daí vai virar para 2024, e vai chegar na última semana de 2024, eu falo, poxa, minha vida continua a mesma, eu continuo cometendo os mesmos pecados, eu continuo deixando de viver da mesma forma, eu ainda não exerci meu chamado, eu ainda não ganhei aulas, eu ainda não fiz nada diferente, meu irmão. Nós precisamos mudar. E esse é o momento da mudança para a nossa vida. Se a gente está esperando uma virada de chave, que seja em vez da academia em janeiro, seja essa conversão genuína para não. Agora, meu irmão, acabou. 2024 começou e eu vou ser um crente de verdade mesmo, por onde eu passar. Seja esse. Faça propósitos. A Tati falou aqui para que você entregue seu Isaac, mas talvez seu Isaac seja momentos, seja comida, seja, sei lá, um tempo que você só passa na televisão, na Netflix, um tempo que você não dedica para Deus, talvez esse seja o seu Isaac.
Começa a entregar o teu Isaac pela fé em Deus. Se Abraão não tivesse fé de que Deus iria suprir para que Isaac não morresse, ele não teria subido o monte. Mas ele foi lá com a fé que Deus iria suprir para ele. E de que, como a pastora ministrou aqui, se ele tivesse que matar Isaac, Deus o ressuscitaria. E por isso Deus honrou toda a fé dele. Nós temos que ter essa fé de que Deus vai nos honrar pelo nosso sacrifício de Isaac, independente da situação. Deus é aquele que vai suprir as nossas vidas. Deus é aquele que vai entrar com a providência. Deus é aquele que vai fazer o impossível acontecer. É Ele, não somos nós. Mas a chave para isso tudo acontecer, é a palavrinha mais pequena que talvez a gente conheça, é só a fé. Nós precisamos ativar a nossa fé. Que esse seja o momento de nós ativarmos a nossa fé. Essa fé resiliente, que pode passar pelo extremo, mas ela vai voltar ao seu estado original, que é crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que Deus vai nos salvar de tudo isso que vier a acontecer, que Ele vai suprir para as nossas vidas. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que você possa pensar nisso, meditar nisso, e tentar viver isso. Falar: Senhor, até quanto será a minha fé pode esticar no Senhor, e eu vou me permanecer firme? A fé está ligada ao amor a Deus. E a palavra de Deus também fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Nós não podemos ser esses muitos. Nós precisamos permanecer entre os poucos, aqueles que vivem a palavra de verdade, aqueles que exercem a fé de verdade. Amém? Se coloca de pé então. Que, da mesma forma que José virou governador do Egito, ele não virou por uma capacidade própria dele. Ele virou porque Deus era com ele. Ele não tinha capacidade nenhuma de ser governador do Egito. Não tinha. Tanto é que depois, quando ele teve uma oportunidade humana, ele se vingou dos seus irmãos. Ele não tinha capacidade de ser governador. Mas Deus era com ele. E aquilo se tornou possível. Então tenha isso em mente de que talvez nós não tenhamos a capacidade de ser essa igreja total influente em São José dos Pinhais, ou em Curitiba, ou no sul do Brasil, ou no Brasil, mas pelo amor a Deus, pela fé em Deus, pela vontade de honrar a Deus em tudo que nós fazemos, pelo desejo de fazer o melhor para Deus, Deus vai nos honrar com isso. Amém? Deus vai te honrar com o teu projeto, com aquilo que você tem colocado em mente, com aquilo que você tem planejado para o ano que vem. Mas é porque Ele está com você e Ele vai te capacitar para isso. Amém? Pai, eu quero agradecer o Senhor, colocar diante do Senhor essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje aqui, que foi ministrada na igreja. Senhor, nós sabemos que nós não temos capacidade nenhuma, Senhor. Assim como José não tinha capacidade de ser o governador do Egito, assim como Davi não tinha capacidade, Senhor, de ser o rei de Israel, assim como Salomão, Senhor, tinha total dependência do Senhor, Pai, para instruir o teu povo, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha ativar, Senhor, a fé em nosso coração, para que nós possamos agradar o Senhor de verdade. Ativa, Senhor amado, essa fé que agrada ao Senhor, essa fé, Pai, que independente da circunstância, ela nos faz exercer o chamado por amor ao Teu nome, por amor à Tua palavra, por amor àquilo a quem o Senhor é e o que o Senhor fez pelas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ativar essa fé, Pai, para que o ano de 2024 seja um ano mais excelente ainda do que o ano de 2023. Nos ajuda a ativar essa fé, Senhor, para que nos poucos dias que nos restem do ano de 2023, algo, Senhor amado, maravilhoso do Senhor possa ainda acontecer em nossas vidas, que nós ainda possamos contar testemunhos do que o Senhor vai fazer e do que o Senhor tem feito através de nós, Pai. Nos ajuda a ativar a nossa fé, Senhor amado, para que possamos viver um testemunho inabalável,
não tá? Meu Deus, até sábado eu quero só ver. Nós vamos sair tudo ali para a praia para andar sobre as águas, então. Amém? Louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, amém? E assim como o Lúcio, a Cátia, a sua casa, se você ainda não tirou férias, você vai tirar férias, amém? Nós estamos emitindo esse decreto de fé, amém? Porque é uma bênção para sua casa, para sua família, para você, tá? Então, não é qualquer férias, é férias abençoadas na presença de Deus, amém? Do que o Lúcio ministrou tão poderoso que ficou para mim foi dormir prisioneiro e acordar governador. Como é que você vai acordar amanhã? Como é que você vai acordar amanhã? Você pode estar essa semana, uns dias esquisitos, mas você pode acordar governando sobre aquilo que te governava, sobre aquilo que te dominava. Você crê nisso? Faça assim com as suas mãos. Então, você está aqui convidado a permanecer essa semana. Teremos domingo o culto da virada, vai ser às 18 horas. 8 horas você já vai estar se preparando para retornar para o seu lar, para estar com a sua família, com aqueles que você ama e celebrar um novo ano. Mas como nós já sabemos, o ano ainda não acabou. A virada de José foi dormir prisioneiro e acordar sendo governador. Pai, em nome de Jesus, quero te honrar junto com essa igreja tão maravilhosa. Meu Deus, essa igreja aqui em São José é uma pérola de grande valor. O teu reino está aqui também, Senhor. O teu reino está em cada vida que tem se achegado. Obrigado pelas famílias que fazem parte deste lugar. Obrigado por aqueles que virão também, Senhor. Este lugar é uma pérola neste lugar. Meu Deus, nós te adoramos porque de fato o Senhor tem coisas grandes para nós. E o Senhor vai nos preparar para isso. Nós vamos exercer tudo que o Senhor tem para nós, debaixo da honra ao Senhor, debaixo da obediência ao Senhor. Realmente, Deus não nos dê nada que nos afaste de Ti. Tudo que o Senhor nos der, Senhor, nós possamos tributar ao Senhor, devolver ao Senhor em honra e glória. E nós queremos agora te pedir, fica conosco, Espírito Santo. Faz essas palavras de fé crescer no nosso coração. E que nós tenhamos uma noite, uma semana abençoada na Tua presença. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre com vocês, em nome de Jesus. Amém, amém.